galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para mais um GeoCraft com o nosso querido Geobaritando. Hoje um Geobaritando especial, um Geobaritando multi. Por quê? Eu vou estar trabalhando vários assuntos, vários conteúdos diferentes em geografia. Vou estar pegando a Ásia Meridional, Oriente Médio, China, Japão, para ver se você consegue articular esses assuntos e pegar as principais informações. Quer mandar bem numa prova? Quer tirar as suas dúvidas sobre vários assuntos de geografia? Cola com a gente aqui no Geobaritando, chama a galera, deixa o like e vamos nessa. Bom, enquanto você aquece os motores, eu queria te convidar aqui para seguir as nossas redes, onde você vai ter acesso a uma série de conteúdos, como mapas mentais, resumos, dicas, questões de desafio, para você complementar ainda mais o seu conhecimento geográfico, ok? Pega um papel, começa a anotar aí, ou deixe seus comentários, me diz o que você está acertando, o que você está errando, quantos pontos você fez, ok? Vamos nessa, começando os trabalhos. Olha só. Número 1. No litoral do Oceano Pacífico e nos arquipélagos, há inúmeros vulcões ativos. Pois, letra A, essa área, ou essas áreas aqui, estão próximas aos locais de contato de placas tectônicas. Letra B, nessas regiões, o relevo é estável, com a inexistência de terremotos. Então, nessas regiões aqui desses países, eu tenho uma estabilidade geológica. Letra C, essa região está no centro da placa australiana. Então, tudo isso aqui está no centro de uma placa tectônica. Ou letra D, essas atividades ocorrem, pois a região possui um clima quente e úmido. E aí, por que eu tenho ocorrências de vulcões ativos, não só vulcões, terremotos, maremotos, em países que estão localizados nessa região, sobretudo no Japão? Porque essa área está próxima ao local de contato de placas, que nessa região o relevo é estável, que nessa região está sobre o centro de uma placa tectônica apenas, porque nessa região eu tenho um clima quente. Letra A. Essa região, nessa área aqui, eu chamo de Círculo de Fogo do Pacífico. Nessa região, eu tenho um encontro de diversas placas tectônicas. E devido a essas movimentações, a esses contatos e esses eventos geológicos, eu tenho ocorrências de atividades vulcânicas, de abalos sísmicos e de maremotos. Tudo bem? Tranquilo? Igor, não é porque nessa região o relevo é estável? Não. O Círculo de Fogo do Pacífico ele é caracterizado como uma área instável, a área mais instável do planeta. Letra C, não é porque essa região está no centro de uma placa apenas? Não. São várias placas. E aí você sempre lembra de quem? Do Japão, que é um país que tem um quadro natural adverso. Lembra? Um relevo montanhoso, poucas planícies, com muitos eventos como abalos sísmicos por conta dessa localização no Círculo de Fogo do Pacífico. Um relevo geologicamente recente, com poucas jazidas minerais, dentre outros aspectos. Essas atividades ocorrem pois a região tem um clima quente. Se for assim no litoral brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, eu teria também ocorrências de vulcanismo. Teria, por exemplo, ocorrências de tectonismo. Não é o caso. O clima é um agente modelador. O clima atua na transformação da paisagem. Agora, na formação do relevo, na ocorrência de abalos sísmicos, eu tenho os agentes internos. E no caso brasileiro, você lembra, o Brasil está na porção central de uma placa tectônica. O Brasil não faz parte dessa região, que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Beleza? Tranquilo? Achou difícil? Não? Vamos para a próxima. Os fenômenos climáticos que provocam fortes chuvas no verão e longas secas no inverno, em alguns países asiáticos, eles são conhecidos como letra A como frente fria, letra B como abalos sísmicos, letra C como chuva ácida ou letra D como monções. Então, por exemplo, eu tenho países no litoral asiático, na Índia, por exemplo, onde eu tenho aí dois períodos bem marcantes, como diz o enunciado. Um verão muito chuvoso e um inverno muito seco, devido à atuação de massas de ar. Qual o nome que eu dou para esse fenômeno, para essa dinâmica? São as frentes frias? São os abalos sísmicos? Seria a chuva ácida ou as monções? Aqui eu tenho uma imagem com inundações que ocorrem na Índia. Letra D. Eu tenho a ação das monções, dessas massas
que no verão se deslocam do oceano para o continente, carregando uma grande quantidade de umidade, provocando o quê? Precipitações. E no inverno vão sair do continente e vão em direção ao oceano, provocando estiagens. Tudo bem? Lembre-se disso. Monções de verão, chuvas intensas. Monções de inverno, secas prolongadas. Foi? Tranquilo? Difícil? Vamos nessa! Apesar de sofrer com intensas atividades sísmicas em seu território, o Japão não costuma apresentar grande número de mortos, pois, letra A população possui baixo nível de instrução. Letra B, desenvolvem tecnologias modernas nas construções urbanas. Letra C, possui a maior parte da população vivendo em áreas mais altas. Ou letra D, os tremores sempre são de baixa intensidade e não preocupam o Japão. E, lembrando, como eu acabei de falar, o Japão está localizado numa região instável de encontro de placas tectônicas. O Japão está lá no Círculo de Fogo do Pacífico. Eu tenho uma ação constante de eventos sísmicos, de abalos sísmicos no Japão. Mas, comparando o Japão, por exemplo, a alguns países, eu percebo que, embora eu tenha uma intensidade maior de alguns tremores no Japão, o número de mortos costuma ser mais baixo. E a pergunta é essa: por que mesmo tendo terremotos, eu não tenho grandes números de mortos? Letra A, porque a população é muito instruída, porque a mão de obra é qualificada, vamos botar assim. Letra B, porque o Japão desenvolve tecnologias modernas nas construções urbanas. Letra C, porque possui a maior parte da população vivendo em áreas mais altas. Ou letra D, porque os tremores sempre são de baixa intensidade. Letra D. Devido ao desenvolvimento tecnológico, eu crio tecnologias que vão tentar o quê? Diminuir os efeitos desses abalos sísmicos. São aquelas construções que a gente sempre lembra o quê? Que sentem e que absorvem bem essa energia. São prédios com espécies de molas, que diminuem o quê? A intensidade dos tremores recebida por essas estruturas. Mas, Igor, a instrução da população não influencia? Sim. No Japão, além do investimento em tecnologia, eu tenho a instrução no sentido de preparo, treinamento da população, planos. Eu ensino crianças, adultos a saírem de construções, a procurarem lugares mais seguros. Agora, aqui quando eu falo baixo nível de instrução, não. Um alto nível de instrução. Quando eu penso na produção, mão de obra extremamente qualificada, ou quando eu penso na instrução nesses eventos. Possui a maior parte da população vivendo em áreas altas. Esse não é um fator crucial, beleza? Eu não tenho um terremoto somente na parte baixa de um terreno. Os tremores sempre são de baixa intensidade? Não, nem sempre. Eu tenho terremotos de alta intensidade, com mais de 6 pontos na escala Richter. Ok? Próxima questão. Devido ao seu quadro natural adverso e o seu forte desenvolvimento tecnológico, o Japão é um grande consumidor de energia. Essa utilização dessa energia acendeu o alerta no país após o acidente na usina de Fukushima. Então, olha, o Japão, segundo é anunciado, ele tem uma grande produção tecnológica e ele utiliza uma fonte de energia perigosa. Como que eu sei que é perigosa? Porque ele coloca no final do enunciado. Essa utilização acendeu o alerta no país com o acidente na usina de Fukushima. Eu sempre falo o seguinte, deixa eu até chegar mais perto, eu sempre falo o seguinte para os meus alunos. Se tiver com marca-texto e se for permitido, marca no enunciado o que está sendo cobrado, as informações. Igor, não pode usar marca-texto na escola, no concurso que eu vou fazer. Marca com lápis, com a caneta, olha só. Devido ao seu quadro natural adverso. Deixa eu marcar aqui na tela também, então. Ó, quadro natural adverso, peguei minha caneta. E o seu forte desenvolvimento tecnológico. Opa, então o Japão, ele investe em tecnologia, ele não está de bobeira. O Japão é um grande consumidor de energia. Qual é a fonte de energia? Essa utilização acendeu o alerta no país após o acidente da usina de Fukushima. Se acendeu o alerta é porque é uma situação preocupante. E eu vou ter uma usina eólica, solar, nuclear ou maremotriz. Qual dessas opções é uma fonte mais preocupante do ponto de vista social? Qual é o
tipo de usina aqui que causa mais medo? Que eu preciso resfriar os reatores após, por exemplo, um aumento da temperatura na produção. Letra C, a energia nuclear. A energia nuclear ela é extremamente eficiente. Eu preciso ter um conhecimento tecnológico para poder produzir energia a partir da fissão nuclear, só que ela é extremamente perigosa por conta do risco de um vazamento nuclear. Só que o Japão, como ele não tem um quadro natural favorável, como ele não tem rios com potenciais elevados hidrelétricos, ou melhor, hidráulicos, como ele não tem, por exemplo, uma grande área para a produção agrícola e depois desenvolver combustíveis como o etanol, o que ele faz? Ele precisa se desenvolver com o que ele possui ou com o que ele pode importar. E aí ele acaba recorrendo ao uso da energia nuclear. Hoje, no Japão, eu tenho desenvolvimentos em energias alternativas, eólica, solar, maremotriz, mas eu ainda tenho uma preocupação, por quê? Com a usina nuclear no país. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Devido ao contexto de exploração europeia no continente, as divisões propostas não respeitaram os grupos étnicos presentes no continente. Que continente é esse? O continente africano. Então, devido ao processo de exploração da África, os povos, as potências europeias na época, final do século XIX, não levaram em consideração os grupos étnicos existentes. Lembrando, aqui no Geocraft você também tem uma série de aulas e outros temas de Geobaritando. Nós já fizemos um Geobaritando Plus de continente africano. Quer saber tudo sobre a África? Cara, eu vou botar até aqui, ó. Entra depois nessa aula aqui, nesse Geobaritando, para descobrir ainda mais sobre esse continente extremamente importante. Mas vamos lá. O que eu ocasionei quando eu não respeitei a diversidade étnica no processo de colonização do continente africano? Letra A, a falta de recursos naturais, conflitos entre diferentes etnias, um rápido desenvolvimento industrial ou a impossibilidade da colonização. Ao não respeitar a diversidade étnica no continente, eu acabo ocasionando, principalmente após a colonização, o quê? Letra B. O conflito entre etnias diferentes. Poderia citar outra situação. A formação de países com fronteiras arbitrárias, com fronteiras artificiais, que vão estar estruturados, mas vão conviver com problemas internos, como guerras civis, disputas de grupos pelo poder ou movimentos separatistas. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. No contexto das atividades comerciais no final do século XVIII e XIX, o continente africano foi explorado por europeus que estavam ocupando aquelas terras, que estavam interessados, letra A, na matéria-prima e na mão de obra que existia no continente. Letra B, no ouro e na tecnologia que existia no continente africano. Letra C, nas indústrias e nos serviços. Ou letra D, na educação e na saúde africana. Qual era o principal objetivo dos colonizadores europeus ao estabelecerem um processo de ocupação e dominação no continente africano? Eram interesses econômicos. Logo, gabarito letra A. A extração de matéria-prima, recursos naturais e a exploração da mão de obra local para o cultivo, para a produção. Beleza? Tudo bem? Por que não a letra B, professor? Tecnologia. O objetivo dos europeus era buscar a tecnologia no continente africano? Não. Era usar as indústrias que existiam no século XIX no continente africano? Também não. Era a educação e a saúde? Também não. Eram interesses econômicos. Interesses econômicos sendo prioritários. E aí, por conta disso, como eu falei anteriormente, eu acabo colocando grupos rivais, grupos diferentes no mesmo território. Os europeus eles não respeitaram os limites naturais daquelas terras. Eles não respeitaram as questões culturais. Simplesmente, eles sentaram numa conferência, que nós chamamos de Conferência de Berlim, 1884, e dividiram o continente africano. Realizaram a chamada Partilha da África. Tudo bem? Anotou aí? Não? Faz o seguinte, pega um caderno. Tudo que eu estou falando você vai anotando.
Eu costumo falar o seguinte, mais importante do que acertar, do que o gabarito, é pegar a informação, é anotar tudo, é entender tudo. Errar, acertar faz parte. Se você errou essa ou outra questão, não tem problema nenhum. Acho que eu até erraria também. A importância está o quê? Em absorver o conteúdo, em pegar a informação. E se você não conseguiu entender alguma coisa até aqui, coloca nos comentários. Eu vou responder, ou eu vou criar um novo material, vou criar um novo conteúdo, vou criar um mapa mental, eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Beleza? Combinado? Vamos nessa. Próxima questão. Assinale a opção que não possui uma característica do quadro socioeconômico de grande parte dos países da África subsaariana. O que seria a África subsaariana, professor? Aquela região que eu tenho mais ao sul do Saara, que começa no sul do deserto do Saara e se estende até o sul do continente africano, beleza? Até o sul lá da África Meridional. Então eu pego toda aquela região do centro-sul do continente africano e percebo alguns indicadores. Dentre as características desses países, qual que eu não destaco? Letra A. Parte da população sofre com a fome. Letra B. Guerras civis e religiosas nos países. Letra C. Falta de saneamento básico. Ou letra D. Elevada qualificação profissional. E aí? Lembrando, eu tenho a África subsaariana e tenho a África islâmica. A África subsaariana nós acabamos de discutir. A África islâmica é essa porção ao norte do continente, beleza? Ao norte, ali pegando parte do norte do deserto do Saara, onde eu tenho aspectos diferentes culturalmente, economicamente falando. Eu tenho Argélia, Marrocos, Tunísia. Só que a questão pede o quê? África subsaariana. Somália, Etiópia, Sudão, África do Sul, Nigéria, Camarões. Então, esses países, que são maioria no continente africano, esses países da África subsaariana não apresentam como característica a elevada qualificação profissional. Infelizmente, é uma região marcada por países que sofrem com baixos indicadores socioeconômicos. Os países com menores IDH do mundo eu encontro naquela região. Então, infelizmente, eu tenho uma grande parte da população sofrendo com a fome ou com a insuficiência alimentar. Eu tenho guerras civis e religiosas nessa porção do continente, sobretudo por conta desse processo histórico que eu falei, de não respeitar a diversidade étnica num processo de colonização. A falta de saneamento básico, a falta de água também, abastecimento para a população, e aí, com isso eu tenho a proliferação de doenças, epidemias, ok? Tem o ebola, malária, AIDS no continente africano, nessa porção principalmente. Eu tenho uma pobreza extrema em algumas áreas. A única coisa que eu não posso colocar nesses países é elevar a qualificação profissional. Pelo contrário, devido à precarização dos serviços, à corrupção, os governos ditatoriais que eu tenho em alguns casos, e principalmente ao baixo índice de investimentos em educação, a uma taxa de analfabetismo elevada, eu acabo não formando mão de obra qualificada. A educação é um desafio na África subsaariana, beleza? E um dos problemas para um desenvolvimento econômico maior no continente, ok? Próxima questão. Essa é maneira. Benzema, como Zidane, seu ídolo e amigo, é filho de imigrantes argelinos e é muçulmano. O silêncio é um protesto e uma letra que fala: as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, que um sangue impuro banhe o nosso solo. Diante dessa canção, desse hino, que é o hino francês, Benzema prefere se manter em silêncio. E ele diz: Benzema não canta o hino da França. Beleza, entendi. Então Benzema, filho de imigrantes argelinos, assim como está dizendo o texto, ele não canta, ele fica em silêncio, em protesto, quando toca o hino da França. O problema mencionado no texto, o fato do Benzema não cantar o hino francês, que diz essas coisas, possui relação, letra A, com a falta de apoio da França aos problemas sociais na África. B,
está relacionado ao colonialismo francês no norte do continente africano. C. Está ligado à Revolução Francesa e ao crescimento econômico do país. Ou letra D. A falta de infraestrutura e de veículos de informação no continente africano. O fato do Benzema não cantar o hino é por quê? Porque ele se sente ofendido. E ele se sente ofendido por quê? É só você pegar tudo denunciado. Ó. Ele se sente ofendido porque ele é filho de imigrantes argelinos. Ele é argelino? Não. Ele é francês. Ele é filho de descendentes argelinos. Só que ele se sente mal com uma canção, com um hino que fala em marchar sobre solos e beber e marchar sobre sangues impuros. É como se ele fosse cantar uma canção que fala que os seus antepassados são impuros. Para ele isso é muito forte. Então, por conta disso, ele não canta. E esse problema está relacionado ao colonialismo francês. Por quê? Como a França colonizou boa parte da região do norte da África, dos países do norte da África, como a Argélia, o que vai acontecer? Hoje, eu vou ter uma grande quantidade de descendentes de argelinos na França. Na Europa, eu tenho uma grande quantidade de descendentes de africanos, por quê? Por conta desse período, desse processo histórico. Então, quando eu tenho a lógica da colonização, do imperialismo europeu ganhando força no século XIX, eu estabeleço uma relação cultural. Até porque eu tenho uma imposição cultural, a obrigatoriedade da minha língua. Então eu vou ter muitos argelinos na França. Eu vou ter sul-africanos na Inglaterra. Tudo bem? Eu posso pegar o exemplo do Lukaku, que tem o quê? A mãe dele é descendente, é filha de congoleses e ele mora na Bélgica. Ele é belga, mas ele vai sofrer também com isso. Então, na verdade, na Europa, eu tenho uma grande quantidade de descendentes de africanos e africanos devido ao passado colonial, a essa relação histórica que eu construo. Tudo bem? Tranquilo? Questão 9. Região que pertence à Índia está localizada na fronteira com o Paquistão. Por isso, ambos disputam a soberania local. Qual é o nome da região que pertence à Índia e que é disputada por Paquistão e Índia? Letra A é a Caxemira. Letra B é Jerusalém. Letra C é a faixa de Gaza. Ou letra D é Taiwan. E aí? Qual é o nome daquela região que fica entre os dois países, uma área de fronteira, que é disputada por Paquistão e Índia? A Índia tendo controle, mas o Paquistão também tendo adeptos, tentando ocupar aquela área, até porque boa parte da população daquela região tem como preferência, segue a religião predominante no Paquistão, que é o islamismo. E aí, qual é a região? Letra A é a Caxemira. A Caxemira é alvo de disputa entre Índia e Paquistão. E o que é mais significativo ainda, essa disputa causa pânico, terror e preocupação no mundo. Porque tanto Índia quanto Paquistão produzem o quê? Bota aí nos comentários. Índia e Paquistão são países que produziram ao longo do século XX o quê? Isso aí. Armas de destruição em massa. Então, um conflito, uma escalada maior entre essas nações pode gerar um conflito nuclear, que pode ganhar proporção global, contribuindo para a extinção da humanidade. Então, uma briga entre Índia e Paquistão deixa em alerta todos os países da região e do mundo. Ok? Caxemira sendo disputada entre Índia e Paquistão. Professor, não é Jerusalém? Não, Jerusalém está ligado a um contexto de formação do Estado de Israel. É uma cidade sagrada, é uma área sagrada para 3 grandes religiões, que eu já vou falar quais são. Não é a faixa de Gaza? Não, a faixa de Gaza também está ligada a esse contexto da construção de Israel, uma disputa entre árabes e israelenses. Beleza? E Taiwan? Não, Taiwan está ligado a um outro país, a uma outra lógica, que é a China. A China que vai disputar pelo reconhecimento, né, pela consolidação de Taiwan como parte do seu território.
e Taiwan buscando se manter independente e tentando ter o reconhecimento de outras nações em relação à ilha. Então, é uma outra questão que envolve China atualmente e Estados Unidos. Beleza? Questão número 10. Devido aos conflitos motivados por questões religiosas, econômicas, territoriais e políticas, o Oriente Médio é conhecido pela expressão. Então, devido aos diversos conflitos motivados por fatores diferentes, o Oriente Médio ele é conhecido como, letra A, como Terra Santa. Letra B, ele é conhecido como um barril de pólvora. Letra C, ele é conhecido como um lugar de paz. Ou letra D, ele é reconhecido como um centro tecnológico. E aí, quando eu analiso o Oriente Médio, tem até aluno que fala assim, é a região da treta. Eu tenho conflitos diversos motivados por questões diversas. Mas quando eu pego e analiso por que de tantos conflitos, geralmente eu encontro uma expressão. Essa expressão é usada como Terra Santa, barril de pólvoras, lugar de paz ou centro tecnológico. Letra B, de barril de pólvora. A região do Oriente Médio é uma região extremamente tensa. Geopoliticamente falando, ela é importante pra caramba. Até porque o principal recurso da economia mundial, a principal fonte de energia na produção mundial, a principal fonte para a geração de combustíveis na produção mundial, eu encontro naquela região do Oriente Médio, da Ásia Ocidental, que é o petróleo. E o petróleo me lembra a ideia do barril mesmo, beleza? Então, por que barril de pólvoras? Porque o interesse na região leva a uma série de conflitos. Isso me faz pensar na questão da pólvora. Pólvora é aquela substância utilizada para explosivos. Pensa no estalinho na festa junina. Você que já foi criança, ou que você é criança, é eterna criança, como eu, que ainda faço isso. Você pega o estalinho, você bota ele assim na ponta do dedo, não estou mandando você fazer isso não. Acho que você já fez erradamente, não repita isso. Mas tem aquela criança que pega o estalinho e faz assim, ó, paft, dá um peteleco, ou joga no chão. O que acontece? Ele explode. Claro, uma baixa intensidade, faz até um barulhinho, plac. O que tem ali dentro? Você tem ali pólvora, você tem areia, você tem fragmentos de substâncias que, quando geram conflito, fazem um barulho como esse. Então, a pólvora ela é utilizada na arma de fogo para justamente gerar o quê? A ação. E aí, quando eu falo de barril de pólvora, eu estou me referindo o quê? A essas substâncias, a esses elementos, que não necessariamente são substâncias, mas essas circunstâncias que vira e mexe motivam o quê? Os conflitos na região. O petróleo, a disputa religiosa, a disputa territorial, a escassez de água, beleza? São vários os motivos que fazem com que eu tenha conflitos no Oriente Médio, como os retratados aqui nessa imagem. Beleza? Tranquilo? Pensei em Oriente Médio, barril de pólvoras. Fator repulsivo para a elevada migração de africanos para a Europa nas últimas décadas é a industrialização africana, o desemprego na Europa, as guerras civis na África ou a xenofobia na Europa. Galera, presta atenção. Fatores atrativos e repulsivos são aí temas, são pontos importantes para você entender os processos migratórios. Aqui eu já dei até aula, já coloquei geobaritando. Tem uma série de conteúdos para você discutir migrações, que é um assunto extremamente importante, ok? Depois eu vou botando aqui os cards com esses assuntos, com esses conteúdos. Mas vamos lá. Fatores atrativos e repulsivos são elementos, circunstâncias que motivam o deslocamento populacional no espaço. Então, fatores atrativos são aqueles elementos, aquelas situações, aquelas circunstâncias que atraem a população para uma determinada área. Por exemplo, a oferta de emprego, uma oferta de serviço de qualidade, ter, por exemplo, um baixo índice de violência, ter moradias de qualidade, saneamento básico para todos, seria um sonho, não é mesmo? Então, nessas áreas onde eu tenho bons indicadores sociais, bons serviços, eu acabo atraindo a população. Uma oferta de emprego, então, nem se fala. Eu moro no Rio de Janeiro, aí eu recebo uma oferta de emprego fantástica para morar e trabalhar, consequentemente, em Cuiabá. Se eu for para Cuiabá é porque provavelmente eu escolhi devido ao quê? A essa oferta de emprego. Agora, existem os fatores repulsivos. Se os fatores atrativos atraem,
Os repulsivos motivam a saída. Por exemplo, desemprego. Estou aqui na minha cidade e não consigo emprego há 15 anos. Resolvo migrar, resolvo ir para outro lugar procurar emprego. Ou a violência, a falta de moradia, a precarização dos serviços. Não aguento mais, eu quero levar meu filho para outro lugar, porque aqui eu não encontro escolas de qualidade, escolas públicas de qualidade, vamos supor, desastres naturais. Então, fatores repulsivos motivam a saída. Fatores atrativos motivam a entrada, a escolha por aquela área. Nessa situação aqui, ó, eu quero fatores repulsivos, vou marcar, repulsivos para a elevada migração. Então, eu quero que você me explique o seguinte: qual dessas opções fazem as pessoas quererem sair do continente africano? Letra A. A industrialização é um fator repulsivo. Letra B. O desemprego na Europa. Letra C. As guerras civis na África. Ou letra D. Ih, ficou errado ali, ó. Letra D. A xenofobia na Europa. Dentre os fatores repulsivos, o que a gente tem aí? Vamos lá. Gabarito. Letra C. As guerras civis na África. Já ia dar spoiler, né? Por quê? Se eu tenho guerras civis ocorrendo aqui no continente africano, eu vou ter um grande número de refugiados e imigrantes fugindo daquela realidade. Beleza? Por que não a letra A, professor? Industrialização africana. Se eu tenho um processo de industrialização num país, como por exemplo na África do Sul, que é um país que tem a economia mais diversificada, um país que se destaca no continente economicamente falando, eu vou atrair a população. Tanto é que, repara, ó, tem um grande número de setas, de fluxos migratórios maiores para a África do Sul. Que é aquela lógica. A industrialização, ela acaba gerando uma maior quantidade de ofertas de postos de trabalho, de emprego. Então, quando uma área se industrializa, ela acaba virando atração. Eu vou para aquela cidade porque lá estão surgindo novas empresas. Eu vou para aquele país porque o crescimento econômico dele me faz pensar que eu vou conseguir uma vida melhor e emprego naquela área. Então, a industrialização africana, que é incipiente, que é lenta e que, na maioria das vezes, quando ocorre nas mãos das multinacionais, ela seria um fator atrativo e não repulsivo. B. O desemprego na Europa. Primeiro, desemprego é fator repulsivo. O desemprego na África seria gabarito. Só que eu estou falando de desemprego na Europa. Eu vou sair do continente africano e vou para a Europa procurar desemprego? Eu tenho 3 opções de países para ir para a Europa. Opção A, um país que tem um índice de desemprego de 15%. Opção B, um país que tem um índice de desemprego de 20%. Opção C, um país que tem um índice de desemprego de 1%. Qual desses eu vou procurar? O de 1%. O desemprego não me atrai, o que me atrai é emprego. Tudo bem? Tranquilo? Igor, eu poderia falar que a relação cultural por conta do processo de colonização é um fator atrativo? Sim. Como eu falei na questão do Benzema. O fato de eu falar, vamos supor, inglês, me faz pensar em ir para a Inglaterra. Eu, brasileiro, se eu não tenho boas condições de vida, se eu quero procurar um lugar na Europa para buscar uma vida melhor, começar uma nova vida, arrumar emprego, levar minha família, eu vou estar inclinado, provavelmente eu vou para qual país europeu? Para Portugal. Igor, mas eu falo inglês. Aí você aumenta o leque de opções. Estou falando a situação de uma pessoa que está em dificuldade, que não tem como falar outro idioma, que não aprendeu, que não consegue estar com problemas, quer sair para buscar uma vida melhor. Botou a Europa como destino. Ela vai procurar o quê? Aspectos atrativos. Tudo bem? A xenofobia na Europa é a mesma situação da letra B. A xenofobia na Europa existe, mas ela atrai as pessoas lá para a Europa? Não, seria até um fator repulsivo. Só que eu quero que você me fale da xenofobia? Não, quero que você me fale o quê? Fator repulsivo na África. Fatores repulsivos para a migração para a Europa. Então, por que eu estou saindo do continente africano e estou indo para o continente europeu? Beleza? A xenofobia não vai me atrair. Próxima questão. Do ponto de vista físico, a Ásia Meridional é conhecida pela presença da
onde encontramos o Monte Everest, localizado no Nepal, que é o ponto de maior altitude, eu ia falar mais elevado, que é o ponto de maior altitude do mundo. A lacuna acima corresponde. Então, olha, do ponto de vista físico, a Ásia Meridional é conhecida pela presença da Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira de Atlas ou as Rochosas. Essa aí você vai fazer com tranquilidade. O Everest está presente em qual cordilheira? Letra B, Cordilheira do Himalaia. Repara, Cordilheira dos Andes é América do Sul. Placa de Nazca, placa sul-americana. Cordilheira do Atlas é o continente africano na porção norte. As Rochosas na América anglo-saxônica, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vou encontrar uma cadeia montanhosa formada pelo contato, pelo movimento convergente da placa indo-australiana com a placa euroasiática no continente asiático, na Ásia Meridional. Essa cadeia montanhosa que surge a partir desse contato, eu chamo de Cordilheira do Himalaia. Tudo bem? Tranquilo, galera? Beleza? Próxima questão. Olha só. Cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas do Oriente Médio. Palco de disputas religiosas. Qual é o nome daquela cidade? Eu falei mais cedo, que é disputada por 3 grandes religiões monoteístas. Quais são? Bom, vamos lá. Religiões monoteístas. Aquelas que acreditam em um único Deus, numa divindade suprema que comanda todas as outras. Quais são as 3 maiores religiões monoteístas que disputam áreas no Oriente Médio? Sobretudo uma cidade que é sagrada para as 3. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Qual é o nome dessa cidade? É a cidade do Cairo? É Jerusalém? É a cidade de Roma? Ou é a cidade de Pequim? Letra I, ficou no meio do caminho. Letra B, não tem meio do caminho não. Letra B, Jerusalém. B de berço da civilização, pensa assim, ok? Então, cristianismo, islamismo e judaísmo disputam terras, sobretudo Jerusalém, porque é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões. Devido ao seu elevado crescimento econômico, a Índia faz parte dos BRICS e é classificada como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como que eu classifico esses países? Eu os chamo de países desenvolvidos, emergentes, países isolados ou países miseráveis? Tem alternativas aí absurdas, eu sei. Mas vamos lá. Qual é o termo correto quando eu me refiro a esse conjunto de países que cresceram muito economicamente, que apresentam fortes mercados consumidores, que apresentam muita mão de obra, muita matéria-prima, industrializaram e são influentes na economia global, sobretudo, são influentes em continentes e em países no entorno. São países desenvolvidos? São países emergentes? São países isolados? Ou são países miseráveis? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são países emergentes. Lembre-se, são países em desenvolvimento, que lá atrás a gente chamava de países subdesenvolvidos. São países que apresentam grandes desafios sociais. Grande desigualdade social, exploração da mão de obra em alguns casos, poluição ambiental, mas que possuem uma economia muito forte e influenciam com o seu crescimento econômico outras nações. Então são países que estão num processo de crescimento econômico que os colocam num outro nível, num outro patamar. Nem gosto de usar esse termo, porque eu não gosto de dar moral para um determinado time de futebol. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente costuma regionalizar também o mundo de uma maneira mais técnica hoje em dia. Você tem os países centrais, são aqueles países que centralizam as ações, as informações, a produção tecnológica, passam a ter uma influência maior no mundo. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Japão. Você tem os países periféricos, que são aqueles países mais dependentes, que dependem da importação de produtos tecnológicos, que dependem da importação de produtos industrializados, em alguns casos, que dependem muitas vezes da exportação de produtos primários. E você tem os países semi-periféricos,
ou também chamados de países emergentes, que é o caso de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, México. São países em desenvolvimento, mas que apresentam uma forte influência na economia global. Beleza? São industrializados, apresentam um parque industrial mais diversificado, possuem recursos minerais e aí um crescimento econômico recente. Próxima questão. Uma consequência produtiva da colonização europeia no continente africano foi a substituição da agricultura de subsistência pelo sistema de plantation, que tinha como característica. Então, qual dessas opções aí são características do sistema de plantation, que vai ser a base depois para o desenvolvimento da agricultura comercial no continente africano, na América do Sul? Letra A, o uso de agricultura orgânica e divisão dos lucros entre todos. Quando eu penso em plantation, eu penso em divisão de lucros. Letra B, a produção voltada para o mercado interno. Então, a produção passa a ser voltada para abastecer a própria África. E a mão de obra qualificada. Letra C, a produção voltada para o mercado externo, para outros países, outros continentes. E a formação de grandes latifúndios. O que são latifúndios? São propriedades comandadas por um único dono ou por uma única família. Grandes propriedades nas mãos de poucos. Isso é uma característica do plantation. Ou letra D, a agricultura familiar e grande utilização de tecnologia na produção. O sistema de plantation ele se caracteriza pela produção voltada ao mercado externo e grandes latifúndios. E aí, por conta disso, eu vou desenvolver uma agricultura, eu vou tirar aquela produção de subsistência, eu vou desarticular, vou diminuir essas áreas de produção. Lembrando que a agricultura de subsistência ela é importante para o abastecimento do mercado interno, para o consumo do produtor, para diminuir a fome, beleza? E eu vou alterar essas características. Então, passo a produzir nas áreas em que eu tenho cultivo para abastecer outras nações. Logo, eu contribuo para os problemas da fome, porque eu diminuo o acesso ao alimento. E outra, como eu estou falando de monocultura e latifúndio, eu acabo tendo uma exploração da mão de obra e um aumento da desigualdade social por conta da concentração fundiária. E aí, se eu tenho uma grande concentração fundiária, eu tenho ao mesmo tempo uma grande quantidade de pessoas sem acesso à terra e à renda. E sem renda, sem terra, você enfrenta ainda mais dificuldades para poder consumir o seu alimento. Gabarito letra C. E eu posso falar com certeza que esses fatores contribuem para a fome no continente africano. Eu não posso falar, por exemplo, na África as pessoas passam fome porque o clima é quente e seco. Calma aí. Primeiro, em qual área da África você está falando? Qual porção do continente tem clima quente e seco? Segundo, quais são as condições econômicas, produtivas e sociais que você está avaliando? Porque mais importante do que você discutir a questão climática é você pensar na distribuição dos recursos, na distribuição das propriedades. Ok? Próxima questão. Qual das alternativas abaixo não corresponde ao Japão? Qual das características aí não tem nada a ver com o Japão? Nós falamos sobre isso no início do vídeo. É para ver se você está anotando, se você está prestando atenção. Letra A. O Japão não tem uma pequena extensão territorial. Letra B. O Japão não tem um relevo montanhoso. Letra C. O Japão não é um grande produtor agrícola. Ou letra D. O Japão não tem intensas atividades sísmicas. Qual das alternativas não corresponde ao Japão? Letra C. O Japão não é um grande produtor agrícola. Tudo bem? Primeiro, porque ele tem uma pequena extensão territorial. Além disso, ele tem um relevo montanhoso. As áreas de cultivo são limitadas, são mecanizadas, mas são pequenas. Ele não é uma potência agrícola. Ele precisa importar alimentos e recursos naturais de outras nações. Isso está ligado, por exemplo, ao imperialismo japonês. E o Japão sofre, como nós vimos, com intensas atividades sísmicas. Ok? Beleza? Próxima questão. Um fator que contribui para a diversidade climática no continente africano é a... Então eu olho para o continente africano e percebo o seguinte, uma grande variedade de climas. É claro que existem vários fatores. Dentre eles eu posso citar a diversidade de animais. Como eu tenho muitos animais, eu tenho muitos climas. B,
a baixa industrialização dos países. Como os países não são industrializados, eu acabo tendo climas diferentes, porque se eles fossem industrializados, eu teria um único clima. Letra C, a grande extensão latitudinal. O que é extensão latitudinal? A grande extensão norte-sul. O continente africano ele é muito extenso, logo eu tenho climas diferentes. Letra D, o aumento dos casos de fome. E aí? Qual das alternativas explica a variedade climática? Ó, clima mediterrâneo, clima desértico, clima semiárido, clima tropical, clima equatorial. E aí? Letra C, a grande extensão latitudinal. Lembrando, na porção central, o continente africano ele é cortado pela linha do Equador. Logo, nessa área aqui, eu tenho que um clima equatorial. Claro que também existem outros fatores, a maritimidade, o relevo, a vegetação, mas dentre os fatores eu posso destacar com certeza a extensão norte e sul do continente. Situação parecida com a América do Sul, ok? Onde eu vou ter o quê? Clima tropical, clima subtropical, clima equatorial, tropical, litorâneo, de altitude, ok? Próxima questão. Apesar do seu desenvolvimento econômico recente, a Índia possui diversos problemas socioeconômicos em suas grandes cidades. Falta um S aí. Dos quais não podemos citar. Então, não podemos citar qual o problema aqui na Índia. A falta de saneamento básico, o elevado desemprego, a má distribuição de renda ou a falta de mão de obra. Lembrando que eu já fiz aqui também um Gabaritando sobre Índia. E se você quer saber um pouco mais sobre o sistema de castas, sobre até mesmo a economia japonesa, sobre alguns aspectos que complementam esse Gabaritando, é só clicar aqui. Por quê? Eu fiz um Gabaritando envolvendo assuntos que também são cobrados nesse. Quer mandar bem? Assista e participe dos dois. Mas vamos lá. Qual dessas opções eu não vou citar como característica da Índia? Letra D. Mão de obra faltando na Índia. Você acabou de ver, você já discutiu, você já estudou, já percebeu que a Índia hoje, segundo a ONU, é o país que apresenta o quê? A maior população do planeta. Já ultrapassou a China. A Índia é o país mais populoso do mundo. Se é o país mais populoso do mundo, falta mão de obra? Não. Lembrando também, um dos fatores que contribui pra caramba para o desenvolvimento econômico indiano é a mão de obra barata, que está ligada também a essa grande quantidade de mão de obra disponível. É o exército industrial de reserva. Muita gente para ser usada na produção, muita gente para ser explorada, vamos colocar assim. Também posso destacar o investimento do governo indiano na produção tecnológica. Então, vou formar uma mão de obra qualificada aos poucos para atrair essas multinacionais, para desenvolver tecnologia no país. A Índia investe muito em tecnologia. Quer dizer que a qualidade de vida melhorou para todos? Não. Ainda é um país marcado pela desigualdade, pela exclusão social, pela falta de saneamento básico, pelo desemprego. Ué, como assim? É muita gente. Por mais que eu tenha crescimento econômico, eu também tenho bolsões de pobreza. Tudo bem? E ainda é um país muito desigual. Lembrando que essa desigualdade está ligada àquele sistema de castas que vigorou na Índia durante muito tempo. Nas regiões desérticas, há uma grande amplitude térmica diária, que pode ser entendida como: letra A, noites quentes e dias frios. Olha aqui a região desértica, o deserto do Saara, deserto do Kalahari. Letra B, dias frios e noites frias. Letra C, dias e noites quentes. Ou letra D, dias quentes e noites frias. E aí? Quando eu falo de amplitude térmica, eu preciso entender que se trata de quê? De variação de temperatura. Eu estou falando aqui de amplitude térmica diária. Então, ao longo do dia, eu tenho um período muito quente e outro muito frio. Quando eu falo dia aqui, 24 horas, ok? Por que isso? Porque falta umidade, falta vegetação. Então, aqueles elementos que ajudam a manter uma área aquecida, que ajudam a manter uma temperatura e aí, consequentemente, a reduzir a amplitude térmica, nessa região eu não tenho. Tanto é que, como eu tenho uma variação muito grande da temperatura diária,
o solo sofre, ele fica rachado. Por quê? Esquenta, esfria, dilata, contrai. Atuação no intemperismo físico. Agora, como que eu caracterizo essa amplitude térmica diária no deserto do Saara? Eu vou falar que nessa região eu tenho dias quentes e noites frias. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Próxima questão. O país possui uma economia bastante diversificada e com elevada taxa de crescimento. Esse país tem se destacado na exportação de manufatura e investimento fortemente na produção de tecnologia de ponta. Pô, falei ainda agora sobre isso. O trecho acima se refere a qual país da Ásia Meridional? Um país que cresce economicamente na Ásia Meridional e que tem investindo muito em tecnologia de ponta. É o Paquistão? Ah, não, deixa eu ver de acordo com as alternativas. É o Afeganistão? E aí tem uma questão importante. O Afeganistão, que para alguns, claro que não é do nada, de acordo com a localização, com a perspectiva geográfica, ele é posto na Ásia Central. De acordo com a perspectiva histórica, cultural, étnica, ele é trabalhado também como pode ser visto em Ásia Ocidental, Oriente Médio, e alguns autores gostam de trabalhar o Afeganistão como Ásia Meridional. Eu prefiro trabalhar o Afeganistão, até para facilitar o entendimento, como Ásia Ocidental, como Oriente Médio. Mas vamos lá. Afeganistão, Índia, Japão ou Rússia? Qual desses países da Ásia Meridional se destaca pela produção tecnológica? E aí? Letra. Como eu sempre falo, a imagem é para te ajudar, o texto também. Qual país? Letra B, é a Índia. O Afeganistão não vai ter esse destaque na produção de tecnologia de ponta. Professor, o Japão? O Japão até pode ter. A Rússia também se destaca pela produção manufaturada e tal, mas nem Rússia nem Japão estão aonde? Na Ásia Meridional. Japão está no Extremo Oriente, na Ásia, na porção da Ásia, melhor dizendo, do Extremo Oriente ou Ásia Oriental. E a Rússia? A Rússia está no norte, na chamada Ásia Setentrional. Então, na Ásia Meridional, destaque para a Índia. Tanto é que tem um termo que se refere à importância, destaca essa importância da Índia na região, que é mundo indiano. Tudo bem? Então aqui olha os países, ó. Índia, Mianmar, Butão, Nepal, Bangladesh e Paquistão. Dentre esses, o que mais se destaca na produção industrial e principalmente na tecnologia de ponta e também na indústria cinematográfica, Índia. Lembra de Bollywood? Vamos nessa. Por falar em indústria cinematográfica, por falar em filmes, esse filme é genial. Quem quer ser um milionário? O crescimento econômico indiano no setor de serviços tem se sobressaído na produção de software e telemarketing, que atrai multinacionais no mundo todo em busca de. Então, por que muitas empresas, sobretudo estadunidenses e inglesas, vão se instalar na Índia? Letra A, porque elas vão estar interessadas na matéria-prima. Letra B, devido ao clima favorável. Letra C, devido à impermeabilização do solo. Ou letra D, devido ao aumento da produção industrial e criação de áreas florestais. O que atrai multinacionais para essa região? Letra. Eita, calma aí, tá errado. Opa, ignora essa alternativa aqui, ó. Eu estava olhando isso, eu saí de cena com isso. Ignora. Essa questão aqui eu vou anular. Porque o que atrai não é isso aqui não, ainda bem que eu falei. Deixa até, para não ficar feio, ó. Deixa até ajeitar aqui, acontece nas melhores famílias. Todo geobaritano, quase todo tem um probleminha, então olha só. Não. O que atrai não está aqui, dei mole. O que atrai é mão de obra barata. E nesse caso indiano, mão de obra que fala inglês. E por que fala inglês? Devido ao processo de colonização. Beleza? Então, por que muitas empresas de telemarketing, de TI, vão se instalar na Índia? Porque na Índia a mão de obra é mais barata e fala inglês.
É o caso desse menino aqui que trabalha no filme numa empresa de telemarketing. Ele não é nem o prestador de serviço do call center. Não, ele é o rapaz que entrega, que leva o cafezinho entre as baias. Então, ignora essa questão, ou melhor, não ignora essa questão, ignora essas alternativas. A opção correta é a letra E. Mão de obra barata e que fala inglês, no caso de empresas inglesas, estadunidenses que vão se instalar lá. Peço desculpas, errei. A Índia se destaca na agricultura, principalmente na produção de arroz, cana, amendoim e milho. Um fenômeno climático que influencia negativamente na produção é, agora, se você está prestando atenção desde o início, essa aqui você vai acertar. Ih, rapaz, que não vai não, acho que eu dei mole de novo, hein? Um fenômeno climático que influencia negativamente na produção desses produtos agrícolas são as monções de inverno. Não é clima úmido não, ó. Dei mole aqui, ó. São as monções de inverno. Pô, e tá ruim pra mim. Muita coisa ao mesmo tempo. Mas não vou nem editar, não. Seria mais fácil, né? Edito, finge que nada aconteceu, mas já temos aí quase 1 hora de vídeo. Vou não. Assumo meu erro, assumo meu BO. Migrações de inverno. Eu tenho certeza que você, enquanto lia, falava assim, olha, não é isso aí não. O que atrapalha aí são as secas, a estiagem, que é o que a imagem está retratando. Então acontece. Dei mole. Vamos ver se agora eu acerto. Ó, congresso criado pela comunidade judaica, no qual se estabeleceu a necessidade de se criar um território para os judeus. Então, quando os judeus se reúnem com a necessidade, com a discussão para criar um lar, um território, eu chamo essa reunião, esse congresso de Conferência de Berlim, Congresso Sionista, Congresso de Viena ou Congresso de Paris. Esse movimento de judeus pelo mundo que discutem a necessidade da criação de um Estado, de um lar, eu vou chamar de, eita, tá ruim pro meu lado, Congresso Sionista. Olha só, Conferência de Berlim, não. Pô, caraca, meu irmão, vou pedir música. Congresso Sionista, beleza? É um movimento sionista que vai defender a criação do Estado judaico, que depois vai vir a ser o Estado de Israel. Lembrando que a Inglaterra ela vai apoiar esse movimento sionista com a Declaração de Balfour. Ok? Próxima questão. 2 fatores que contribuíram para os movimentos de independência no continente africano após a Segunda Guerra Mundial foram a união de todos os povos africanos e o crescimento econômico das colônias, o enfraquecimento europeu e a insatisfação da população, o desenvolvimento tecnológico africano e o fim do racismo na Europa, ou a industrialização de diversos países africanos e o enfraquecimento europeu. E aí? Dentre os fatores que contribuíram para a independência dos países no continente africano, eu vou destacar a letra B, o enfraquecimento europeu e a insatisfação da população. Finalmente, voltou a ficar com o gabarito correto. Poxa, o que eu estou fazendo? Eu dei mole, que vergonha. A divisão do continente africano em 1884 teve como característica a divisão do continente africano em 1884 teve como característica, vou dar o nome, a Conferência de Berlim, teve como característica, foi motivada para a definição de áreas que seriam industrializadas, então o objetivo era industrializar o continente africano, o combate ao racismo que existia no continente africano, a definição de áreas exploradas sem considerar povos nativos, ou o desenvolvimento social e político do continente. Essa ficou fácil, hein? Essa nós trabalhamos. Letra C, a definição de áreas que seriam exploradas sem considerar os povos nativos. Olha a charge aqui, ok? Será que essa eu acertei? O Oriente Médio é berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo. São elas: budismo, umbandismo e cristianismo. Cristianismo, judaísmo e budismo.
cristianismo, judaísmo e islamismo, ou candomblé, cristianismo e judaísmo. E quais são as 3 religiões monoteístas, as 3 maiores, que eu encontro disputando terras, áreas sagradas no Oriente Médio? Letra C. Falei sobre isso aí agora. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Ok? Tranquilo? Próxima questão. Política segregacionista composta por ideias de separação racial. Ela instituiu uma série de políticas que incluía parte da população negra de alguns direitos básicos, que excluía, melhor dizendo. O texto acima retrata o regime racista posto em prática na África do Sul, conhecido como Apartheid, Conferência de Berlim, Primavera Árabe ou genocídio. Qual é o nome que eu dou para essa política racista que vigorou na África do Sul, que separava brancos e não brancos? Letra A de apartheid, ok? O apartheid é uma consequência desse processo de colonização que ocorreu na África do Sul, onde uma minoria branca chega ao poder e tenta evitar a ascensão social daqueles que não pertenciam a esse grupo, dos não brancos, dos negros, descendentes de imigrantes de outras áreas do planeta. A vegetação encontrada na área do climograma baixo é a... dei mole. Qual é a vegetação que eu encontro? Poxa, aí, tá ruim pro meu lado hoje, hein? É a savana. Aqui, ó, climograma quente e úmido, quente e seco, 2 estações bem definidas. Na dúvida, uma questão que fala de África, que vai falar de uma vegetação de um bioma específico, geralmente ela trabalha com savana, mas você olha para o climograma. 2 períodos, um quente e úmido, outro quente e seco. Então, vou ter o quê? Árvores com galhos retorcidos, raízes profundas, vegetação espaçadas, animais de grande porte. Então, esse domínio, esse bioma, é a savana africana. É só lembrar do Rei Leão. De modo geral, pode-se afirmar que o continente africano apresenta um clima quente, por ter maior parte das suas terras na zona intertropical, ao longo, ou melhor, longe do alcance dos europeus, em regiões de elevadas latitudes ou com baixo desenvolvimento industrial. Letra. Enquanto você pensa, vou te dar uma dica, ó. Nessa porção central aqui, a linha do Equador, certo? Nessa porção aqui ao norte, Trópico de Câncer. Nessa porção ao sul, Trópico de Capricórnio. Então, levando em consideração isso que eu acabei de falar, eu percebo que grande parte do continente africano está onde? Na zona intertropical. Logo, eu tenho um predomínio de clima quente, tudo bem? Porque é uma região de baixa a média latitude. Não pode ser a letra B, não, longe do alcance europeu. Primeiro que está perto do continente europeu, mas não tem a ver com alcance, com proximidade em relação ao outro continente. Em região de elevada latitude, não. Elevada latitude é o quê? Quando eu estou distante do Equador. As regiões polares. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Com baixo desenvolvimento industrial? Não, estou falando de uma condição natural, do clima, e não de uma condição econômica produtiva. Beleza? O Oriente Médio, última questão, possui uma importância estratégica em relação ao comércio mundial, além da questão do petróleo. Dentre as regiões que estão próximas à região, eu costumo falar que o Oriente Médio tem uma posição estratégica, não podemos citar. Então, o Oriente Médio ele não está perto de quem? Do continente americano, do continente asiático, do continente africano ou da Europa? Letra A, do continente americano. Repara, ó, Oriente Médio, muito próximo do continente africano. O que separa aqui é o Mar Vermelho, aqui eu tenho o Canal de Suez. Aqui, ó, parte do Oriente Médio, pegando parte da Turquia, que faz parte do Oriente Médio, já na Europa. Então, o Oriente Médio ele está muito próximo da Europa. O termo Oriente Médio ele tem uma pegada eurocêntrica,
um ponto do Oriente mais próximo do centro, do médio, que na visão eurocêntrica é a Europa no centro do mundo. Continente asiático, ou melhor, a sub-região Ásia Ocidental, Oriente Médio, faz parte do continente asiático. Então, consequentemente, está próximo do Oriente Médio. Quem não está perto? O continente americano. Por quê? Para sair do Oriente Médio e chegar até a América, eu tenho que passar pelo Índico, atravessar o Atlântico e chegar até a América. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Galera, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Desejo um excelente estudo. Peço desculpas pelos gabaritos ali trocados. Acontece. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você chegou até aqui e puder, deixa um like e compartilha com a galera. Valeu? Isso ajuda bastante. Um abraço, galera. Tchau, tchau.